Você já parou para pensar que tudo que tem à nossa volta tem uma história? Você já parou para pensar que, por exemplo, a comida que você consome no seu dia a dia, ela tem uma história, ela tem uma origem? Que alguém, em algum momento do passado, decidiu fazer esse tipo de receita ou ela foi criada acidentalmente? Algumas receitas, por exemplo, elas foram criadas porque se esqueceu de colocar algum item, ou porque colocaram um item errado. Algumas, por exemplo, foram criadas acidentalmente. Sabe aquele tipo de pessoa desastrada que tá indo fazer uma macarronada e acaba saindo um bolo de chocolate? Eu não sei se você é assim, mas eu conheço muita gente que é assim, um desastre na cozinha e acaba criando uma receita sem querer. Algumas receitas são boas, foram modificadas e hoje a gente consome. Pois é, isso acontece com muitas receitas que você e eu consumimos diariamente no nosso dia a dia e nós não temos ideia de como elas foram criadas. Esse é o nosso quadro Origens e eu vou contar para você histórias de receitas, de como elas foram criadas, modificadas e por que elas são do jeito que são hoje, até chegar no nosso prato. Hoje eu vou contar para você a história do pão de mel, que aliás eu acho que a gente pode considerar como o doce mais antigo que tem no mundo. Lógico que quando ele foi criado, ele não era do jeitinho que a gente consome hoje, né? Uma massa fofinha, recheadinho de doce de leite, camadinha de chocolate. Ele era muito diferente disso. E se hoje nós temos essa receita tão famosa mundialmente que consumimos, é graças a pessoas que antigamente decidiram colocar um pouco de mel em farinha, suco de fruta e assá-las em pedra quente. É isso mesmo, é tão antigo que eles assavam em pedra quente. Para você ter uma ideia, a primeira menção que se tem de se usar mel em algum tipo de massa, como pães, bolos, se data de mais de 10 mil anos atrás, na região da Mesopotâmia. As pessoas utilizavam o mel porque ainda não se existia nenhum tipo de adoçante, como açúcares, melado de cana. Então eles usavam o mel para dar um pouquinho de tempero na massa e deixar um pouco mais gostoso para se consumir. Você já pensou como era difícil naquela época não ter não existia o sal ou o açúcar, coisas que hoje em dia, se você for ver, elas ocupam 90% dos pratos que consumimos no dia a dia. Essa primeira massa que foi criada do pão de mel, ela era muito diferente da que a gente consome hoje. Ela não era fofinha, ela também não tinha esse gosto tão bom. Ela era mais parecida com uma bolacha, porque era só, igual eu falei, mel, farinha e suco de fruta. Não existia ainda o fermento, eles não tinham conhecimento de como assar de maneira correta, então ele era mais parecido com uma bolachinha, meio crocante, meio fininho, não devia ser tão gostoso. Mas a receita foi passando de geração em geração, mudando as regiões onde ela era apresentada, as pessoas foram acrescentando ingredientes, mudando a forma de assar. Com o passar do tempo, essa receita chegou na Rússia. E por volta do século XII e XIII, eles já tinham acesso a especiarias do Oriente Médio e da Índia, então eles acrescentaram o cravo, canela, as nozes, que em alguns lugares se usa, o gengibre, em alguns lugares até se usava cominho. Por volta do século XVII e XIX, a receita ficou mais famosa, então ela se espalhou muito mais rápido. E olha só que curioso, eles acreditavam que se assassem essa receita de pão de mel em formato de anjinho e fosse ofertado para uma pessoa que tivesse doente, com algum tipo de enfermidade, essa pessoa seria curada, porque eles acreditavam que essa receita tinha o poder de cura, de tão especial que era para eles. Quando essa receita chegou na Inglaterra, os grandes confeiteiros que ali existiam decidiram então colocar um pouco de manteiga, chocolate, ovos e leite. Aí sim, a receita tomou um pouco mais de corpo com o que a gente conhece hoje. Nessa mesma época, no século XVIII,
foi inventado o fermento químico. Então ele foi acrescentado também à receita do pão de mel e eles viram que o bolo ficou mais fofinho, gostoso, então decidiram recheá-lo com doce de leite. Os confeiteiros também perceberam que se derretesse no chocolate e banhasse aquele pedaço de pão, ele duraria mais. Então essa cobertura de chocolate, ele é simplesmente porque era para conservar a umidade, o frescor e a qualidade. Com aquela casquinha de chocolate, o produto durava muito mais tempo. A maior transformação do pão de mel ocorreu nos últimos 30 anos, que se modificou várias formas de recheio que hoje em dia a gente tem, não só o doce de leite, não é mesmo? A gente tem de brigadeiro, de beijinho, de creme de avelã. A casquinha por cima do doce também não é mais igual antigamente, que só usava o chocolate ao leite. Hoje em dia tem o chocolate zero açúcar, tem o chocolate branco, tem o chocolate meio amargo, tem várias modificações. Alguns até preferem consumir sem a casquinha. A tecnologia e a forma de assar também modificaram muito o nosso produto final. Antigamente não existia o forno que a gente tem hoje e eram feitos em tabuleiros, em grandes quantidades, cortados à faca, recheados à mão, banhados um por um. Hoje em dia, se você for numa loja de confeitaria, você tem a opção de comprar as forminhas, que você já assa na forminha do tamanho certo, já coloca numa outra forminha que já vem com a casquinha de chocolate do formato certo e o produto é feito muito mais rápido e com menos desperdício. Esse doce é mundialmente conhecido. Ele se encontra em qualquer parte do mundo que você for. E eu aposto que mesmo que você nunca tenha provado, ao menos você já viu em alguma loja ou já ouviu falar. Ele é tão popularmente conhecido que praticamente em qualquer esquina que você for, você acha, seja no supermercado, na padaria ou numa lojinha de doce. Essa é a história e a origem desse doce tão maravilhoso que nós temos hoje em dia. Eu vou deixar para você aqui no final desse vídeo uma receita de pão de mel que seja fácil e deliciosa para você poder fazer em casa. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com alguém que você acha que gostaria de saber dessa história. Esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Origens. É um quadro onde eu vou pegar receitas e trazer as histórias, origens e como elas foram modificadas para chegar até o dia de hoje no nosso prato, no nosso dia a dia. Existem muitas histórias legais e interessantes de como surgiram pratos popularmente conhecidos hoje. Se você tem alguma sugestão de alguma receita que você já quer logo saber qual é a origem dela, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou pegar a sua sugestão e farei nos próximos vídeos. Deixa também nos comentários se você gostou de aprender sobre o pão de mel, o que você achou desse quadro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, deixar um like para que a gente possa crescer. Um beijão para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo da semana que vem.